Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje trazemos para vocês mais um crossover. Dessa vez estamos falando aqui do Peugeot 2008, que não faz muito tempo estivemos aí no evento de lançamento oficial do modelo, inclusive com uma belíssima entrevista com a presidente da Peugeot do Brasil, esclarecendo uma série de coisas relativas à vida do carro aí no mercado brasileiro. Pois bem, na oportunidade, pessoal, a gente andou na versão THP. Essa versão ainda demora um pouquinho para chegar aí ao mercado. Mas a versão que está disponível aí nas concessionárias são as versões aspiradas, com motor 1.6, 16 válvulas. Esse aqui que vocês estão vendo é a versão Allure Pack, uma acima da versão de entrada, que seria a Allure. Portanto, esse daqui tem, digamos assim, um pouquinho mais de equipamentos. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do 2008 versão Allure Pack. Se você acompanha o nosso canal e também prestou atenção na abertura desse vídeo, percebeu que eu disse bem claramente que isso aqui é um crossover. Pessoal, a gente sempre reforça isso aqui no nosso canal. Esses carros aqui, que muita gente chama de SUV, isso aqui não é SUV coisa nenhuma. Só é SUV lá no departamento de marketing da montadora que produz o carro. Isso aqui é um crossover. Por quê? No caso do 2008, ele é montado sobre exatamente a mesma plataforma que faz aí o 208. Inclusive, essa aqui é a plataforma de carros pequenos da PSA. A PSA é a empresa mãe, tanto da Peugeot quanto da Citroën. Essa plataforma que vocês estão vendo aqui, além do 2008 e do 208, ela também dá origem aí ao Citroën C3, ao Aircross e até mesmo o C4 Cactus. Todos eles são carros pequenos. Mesmo que o 2008 aqui tenha aí um ângulo de entrada bom, são 23 graus, 20 centímetros de altura em relação ao solo, também é legal. Mas isso aqui, pessoal, não tem nenhuma característica de SUV real. Por quê? Ele só tem tração nas rodas dianteiras e também não tem nenhum sistema de bloqueio das rodas. Portanto, isso aqui, o nome certo disso foi e sempre será crossover. Voltando aqui às novidades do crossover 2008, eu já vou destacar a nova frente. O objetivo da Peugeot foi justamente deixar o visual do 2008 muito mais parecido com o 3008 e o 5008. A gente também observa em todas as versões aí do carro que agora a luz de posição diurna é série e sempre em LED. Equipamento bastante importante de segurança que evita que você tome multa caso não ligue o farol. E por falar em farol, a luz do farol baixo aqui usa o projetor do tipo canhão, que dá um pouco mais de definição na luz. Essa versão, que é a Allure Pack, já vem com os faróis auxiliares dianteiros. A versão Allure não traz. A versão Allure, inclusive, é dedicada aí ao mercado PCD, uma vez que ela fica abaixo dos R$70 mil. Essa daqui, que é a Allure Pack, tem um preço aí na casa de R$79 mil. E eu vou aproveitar também para destacar que o que a gente percebeu aqui no carro é que ele ganhou mais detalhes em preto. A grade dianteira, por exemplo, está em preto, o espelho lateral também está pintado em preto, o acabamento superior ali da porta traseira pintado em preto e as molduras das janelas também perderam os cromados. Isso deixou o carro, vamos dizer assim, com um visual um pouquinho mais esportivo. O motor aqui do Peugeot 2008 já é bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Estamos falando de um motor 1.6, 16 válvulas com injeção indireta, 4 cilindros e obviamente esse motor é flex. Esse motor aqui, pessoal, a gente já cansou de ver em vários carros da PSA. Tá aqui no 2008, tá no 208, tá no C3, tá no Aircross, tá no C4 Cactus, ou seja, com todos os carros pequenos da PSA utilizam esse motor. A potência dele vai de 115 cavalos na gasolina a 118 no etanol. Se vocês pesquisarem aí na internet, no passado, você vai descobrir que esse motor tinha um pouquinho mais de potência, ele tinha 120 cavalos. Mas a PSA teve que fazer uma adequação nesse motor justamente por questões de emissão. O motor é, digamos assim, relativamente moderno, ele já não tem mais aquele tanquinho de gasolina de partida. E ele também tem o comando de admissão com um sistema de variação. Mas as modernidades vão parando por aí.
De toda forma, o que a gente pode dizer aqui, ele está entre os menos potentes do segmento onde o 2008 concorre. Já o torque dele é interessante, são 16,1 kgf máximo de torque. E esse torque, quando a gente olha para os concorrentes, aí sim, ele está bem na média dos concorrentes, acima de alguns, mais abaixo de alguns outros, mas ele é bastante equivalente aí com os seus concorrentes. Não podemos esquecer que no 2008 agora, sempre câmbio automático de 6 marchas. Aliás, caixa automática fornecida aí pela japonesa Aisin, e ainda bem que a PSA fez isso aqui no 2008, porque lá no passado ela tinha algumas coisas esquisitas. A versão topo de linha do 2008, que era a versão turbo, só saía equipada com câmbio manual. Isso não agradava muito aí o consumidor, tanto é que o carro não vendia muito bem. E num passado mais distante, ela usava uma caixa automática de 4 marchas, que era a AL4, que depois eles tentaram rebatizar aí de AT8, e era uma caixa extremamente problemática. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o que eu estou falando. De toda forma, este câmbio agora que o 2008 tem é um câmbio excepcional. Ele casa muito bem com esse motor, apesar do motor não ter aí muita força, mas o câmbio funciona muito bem, é bastante preciso, suave nas trocas de marcha e, acima de tudo, muito durável. Vamos comentar um pouquinho aqui da parte traseira do 2008, começando pelas lanternas. A iluminação da guia de lanterna, essa que está acesa aqui, é feita em LED, porém, luz de freio, luz de ré e luz de pisca utilizam iluminação convencional com lâmpadas incandescentes. O carro vem aqui com uma câmera, só que essa daqui só está na versão Allure Pack, que é essa daqui. A versão Allure não traz a câmera. E nós não temos sensores de estacionamento no para-choque. A única forma de abrir o porta-malas é usando aqui o botão da tampa, porque a chave de telecomando não tem um botão dedicado para abrir a tampa do porta-malas. Aqui no porta-malas, 402 litros de capacidade, o que não é uma capacidade ruim, uma vez que nós temos concorrentes com espaço menor. É o caso do Ford EcoSport e do Jeep Renegade. Entretanto, quando a gente olha para outros concorrentes do segmento, aliás, a maioria deles, eles estão ali na casa de 430 litros. Portanto, nós temos aqui uma capacidade do meio para baixo aí do segmento. Mas a gente tem que fazer uma defesa importante aqui junto ao 2008. Quando a gente vem aqui e levanta o acabamento do porta-malas, a gente encontra um pneu de step 185 60 raio 15. O pneu de rodagem desse carro é um raio 16, então, portanto, o pneu não é igual ao de rodagem, mas é um step integral. Quando você utilizar esse step, apesar da diferença visual aqui, que é uma roda de ferro pintada em preto, você não vai ter a dirigibilidade alterada. Por outro lado, os concorrentes que têm aí 430 litros no porta-malas, muitas das vezes usam o step fininho, que altera a dirigibilidade. Vou mostrar para vocês aqui um recurso bem legal que o 2008 tem aqui na frente. O banco dianteiro está ajustado para uma posição de conforto para um adulto. Entretanto, se vocês prestarem atenção, vão notar que o porta-luva ele é projetado para frente e para cima. Sobra bastante espaço aqui entre o meu joelho e o painel. E o que você pode fazer? Se você tiver alguém mais alto ali atrás, que precisa de um pouco mais de espaço, você consegue puxar o banco dianteiro até o limite do trilho. E mesmo assim, os joelhos não vão bater aqui, nem no painel, nem na tampa do porta-luvas. É evidente que essa não é a posição mais confortável para quem viaja aqui na frente, porque a perna vai um pouco dobrada. De toda forma, você maximizou o espaço na parte traseira e até consegue viajar aqui sem muito desconforto. Mas o ideal mesmo é você deixar o banco um pouco para trás para você conseguir ter um pouco mais de conforto para as pernas. Com o banco dianteiro aqui em posição confortável para pessoas aí de 1,80 m, a gente percebe que não sobra muito espaço aqui atrás. Aliás, o Peugeot 2008 tem um dos menores entre-eixos aí do segmento. São 2,54. Só tem um concorrente direto menor do que ele, todos os outros são maiores. E a gente percebe que o entre-eixos curto cobra aqui o seu espaço para as pernas. Vocês podem ver que eu já estou aqui praticamente com os joelhos encostados no banco dianteiro. Outro detalhe, da forma que você senta, o banco não apoia muito bem as pernas, então você fica aqui numa posição não muito confortável aqui para a parte de baixo do corpo. A movimentação de pés também é razoável, vou dizer assim, de razoável para limitada. Agora,
A altura em relação ao teto, ela é boa. Você tem um espaço aqui interessante para pessoas um pouquinho mais altas. É mesmo as pernas aqui que não ficam muito confortáveis. Mas o carro é modesto aqui atrás. Temos um porta-objetos ali na porta, que não serve para você colocar, por exemplo, latas ou garrafas. Basicamente são óculos ou carteiras, smartphones e coisas desse tipo. Não temos iluminação aqui atrás para você poder fazer alguma leitura. O que nós temos aqui é a alça de segurança no teto dos dois lados. E eventualmente você pode fazer um uso, vamos dizer assim, parcial do console que tem ali dos bancos dianteiros para colocar ali uma latinha de refrigerante. A pessoa de trás consegue alcançar. Mas não tem tomada 12 volts, então a parte aqui traseira é bastante espartana e o espaço para a parte de baixo do corpo é limitado. Vamos falar um pouquinho aqui da central multimídia desse carro. Pessoal, vamos fazer um resumo dela, mas se vocês quiserem uma versão mais detalhada, comentem embaixo do vídeo, que depois a gente faz um vídeo bem completo aí da central. Ela tem esse jeitão projetado, apenas um botão físico, que inclusive serve para você ligar a central, e uma entradinha ali USB, que você pode inclusive fazer leituras de pendrive ou até mesmo integração de celulares. Botão menu dela aqui, você tem 6 opções. O primeiro é a função de rádio, onde você consegue alternar entre AM e FM e inclusive com memórias aí de estações. Depois nós temos aqui o botão de configurações, e aqui tem um detalhe interessante, que além de você poder trocar a cor da central, você tem 3 perfis diferentes. Então, se tem mais que uma pessoa que usa o carro, cada uma das pessoas pode deixar a sua configuração. Isso serve para as configurações de áudio e até mesmo algumas configurações do carro. Essas configurações do carro nós temos aqui no menu Veículo e você pode ajustar alguns parâmetros. Por exemplo, no caso de farol, você pode dizer se você quer ou não aquelas luzes de posição diurna em LED acesas. O ideal é deixar você sempre ligado. Também tem a posição de conforto, que caso você engate a marcha ré, ele automaticamente pode limpar aí o vidro traseiro. Além disso, pessoal, a gente também tem aqui a função do telefone. Quando nós temos um celular conectado por Bluetooth, você pode inclusive iniciar e encerrar chamadas utilizando aqui os botões do volante para isso, e até mesmo fazer o streaming de áudio diretamente para a central multimídia com uma fonte de áudio. Temos aqui também a função aplicativos, e aqui a gente acha 2 coisas. No apps do veículo nós temos as funções do computador de bordo, e aqui em conectividade, Android Auto e o Apple CarPlay, que a gente já explicou diversas vezes em outros vídeos. Quando você vem aqui no menu navegação, pessoal, esse menu é dedicado exclusivamente para você acessar por exemplo, o Google Maps ou o Waze quando você tem lá o Android Auto conectado. Então, você só vai usar essa navegação se você tiver o celular integrado aí ao sistema. E por fim, nós temos uma função bem interessante aqui na central. Quando você vem aqui em menu Veículos, você tem a função diagnóstico. Se tiver alguma coisa errada no carro, ele vai dar essa informação aqui na central multimídia. Como a gente está vendo, essa é uma central relativamente básica, mas que dá conta do recado. Antes da gente dirigir aqui o Peugeot 2008, as tradicionais considerações. O carro vem com um sistema de chave canivete, o que é muito bom aí para você deixar ela no bolso sem necessariamente machucar ou até mesmo rasgar o bolso. O ar-condicionado desse carro, pessoal, como se trata aí de uma versão quase de entrada, essa aqui é a Luripack, uma acima da entrada que é a Luri, tem controle manual, então a gente não tem controle digital aqui. Mas a gente encontra coisas legais aqui no carro. Volante com ajuste de altura e profundidade. O banco do motorista com ajuste de altura real. E aqui o cinto de segurança, pessoal, a gente também conta aí com o ajuste de altura. Então, realmente, a posição para dirigir do 2008, quando a gente compara aí com os seus respectivos concorrentes, que são os crossovers compactos, muita gente chama de SUV, mas é crossover compacto, aqui nós temos uma posição realmente muito gostosa para ficar sentado, é bem ergonômico. E esse negócio do iCockpit, onde você tem um volante de diâmetro reduzido e consegue enxergar o painel por cima do volante, também dá uma sensação diferente, porque o painel fica mais perto do para-brisa, consequentemente você desvia menos a visão da estrada para enxergar as informações do painel. O carro também tem vidros elétricos, mas eu vou destacar para vocês que simples toque só no vidro do motorista. Os demais vidros você tem que apertar e segurar até o final. Temos aí o espelho elétrico com controle elétrico aqui na porta.
E como a gente está vendo, temos o essencial aqui dentro. Não temos nada de muito diferente aqui nessa versão, além do que eu quero realmente destacar aqui. A posição para você ficar sentado aqui é muito boa mesmo. Hora de fazer a manobra aqui com o carro. A primeira coisa que eu já quero destacar é a câmera de ré desse carro. Não temos sensores de estacionamento traseiro. A câmera de ré, inclusive, ela fica um pouquinho mais para a esquerda do carro. Então ela tem uma leve distorção, nada que chegue a atrapalhar muito. Ela tem linhas de guia, mas as linhas de guia não são dinâmicas. O que acontece aqui é que você tem as linhas de aproximação dos obstáculos e tem duas linhas curvas que quando você vira todo o volante, você sabe que o caminho que o carro vai fazer é aquele da linha, vamos dizer assim, mais contornada. Evidentemente que não é aí a melhor solução, mas acaba aí ajudando bastante. Volante extremamente leve, direção com assistência elétrica. E isso aqui é muito bom porque não rouba a potência do motor e também deixa muito leve. E o diâmetro menor também dá uma sensação aí de, digamos assim, de pilotagem bem interessante para um carro aí dessa categoria de crossovers. Mas, pessoal, vocês vão ter que ficar prestando atenção na câmera se você não quiser bater no objeto, uma vez que vocês não têm aí o sensor de estacionamento. Vamos para o nosso teste aqui de tachão, carro com roda 16, perfil 60. Vamos lá? Surpreendeu a maciez do conjunto de suspensão, gostoso, absorve bem, é realmente bastante macio. Já o isolamento acústico, a gente escutou aqui alguns grilinhos diferentes daqueles que normalmente a gente escuta. Não chega a ser um isolamento acústico ruim, mas tem algumas pequenas falhas. Vamos agora para a lombada, aqui a 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai. Acertando aqui a velocidade, primeira lombada. Passou com tranquilidade, não bateu, não raspou, não fez nenhum barulho diferente aí da suspensão que indique fragilidade. Foi bem tranquilo. Vamos agora para a segunda lombada, acertar aqui a velocidade em 30 por hora. Vamos lá. Passou de novo com tranquilidade também. Não estamos observando fim de curso, aqueles barulhos mais agudos. Tá indo bem fácil aqui o carro. Vamos ver o isolamento acústico aqui agora no bloqueto e a terceira lombada. Isolamento acústico, de novo aqueles grilinhos. Passou bem na terceira lombada também, nenhuma dificuldade com lombada. O carro realmente tem uma suspensão bem desenhada aí para situações mais difíceis no Brasil. E vamos para a quarta e última lombada, 30 por hora. Bom, pessoal, no que diz respeito à suspensão do 2008, a suspensão está muito bem calibrada. Passa em obstáculos com grande facilidade, não demonstra fragilidade, não bate, não raspa e o mais importante, é suave, inclusive mais suaves do que outros modelos aí de crossovers que a gente testou aí no mercado. Acertando o carro aqui agora com a guia do lado direito e vamos para a nossa manobra de fim de rua. Vamos virar aqui todo o volante, vamos ver como é que ele se comporta aqui e olha só. Virou um pouquinho mais que 90 graus. Não muito mais, mas um pouquinho mais que 90 graus. Desvirar aqui todo o volante. Câmera de ré ajuda bastante aqui. Olha, pessoal, deu para perceber aqui com o nosso alinhamento da rua que a gente saiu bastante à esquerda. O raio de giro não é tão pequeno. Pelo contrário, a gente até já teve crossovers menores do que este aqui no raio de giro. Mas a câmera de ré que tem uma resolução muito boa, o volante mas muito leve mesmo, talvez o mais leve volante que a gente já testou aí dos crossovers até agora, e a suspensão também bem acertadinha, fazem a experiência de dirigir bastante agradável. Você só vai precisar de um pouquinho mais de espaço para manobrar o carro, mas de resto ele é realmente bastante útil e muito agradável para você dirigir aí nessas situações urbanas. E agora nós vamos aqui para a estrada com o 2008. E legal, pessoal, aqui que você não precisa ligar o farol. Todas as versões do 2008, até a versão mais básica, a Allure, já vem com a luz de posição diurna em LED, o famoso Daytime Running Light. E eu vou aproveitar também aqui já para reiniciar o computador de bordo, uma vez que nós vamos fazer aí o teste de consumo na estrada com o carro. Lembrando que nós estamos fazendo o teste dessa vez com gasolina, inclusive atendendo vários pedidos dos nossos internautas,
uma vez que o álcool só é vantajoso em algumas regiões do Brasil. Então nós estamos cada vez mais fazendo testes aí com gasolina, justamente atendendo o pedido de vocês. E para ser bem justo com o consumo do carro, nós vamos usar aqui o botão Eco do câmbio. Esse câmbio aqui, que é o câmbio automático de 6 marchas aí da Aisin, ele tem alguns modos de programação. Então você pode usar ele no modo Sport, apertando ali o botão S. Você tem esse botão Eco, que ele dá uma programação mais econômica, então ele suaviza as passagens de marcha, fazendo as trocas com um giro mais baixo. Você tem a programação em modo normal, que é só você colocar no drive, ou ainda você pode usar aí, digamos assim, o comando sequencial, jogando o câmbio para a esquerda e aí usando a marcha que você escolhe com toques para cima ou para baixo. Aqui na estrada a gente percebe bem que o isolamento acústico do 2008 não é exatamente o mais primoroso que a gente encontra. A parte de ruído de motor até que ele consegue anular bem, mas a gente consegue escutar alguns barulhos, por exemplo, como rolagem do pneu no asfalto e até mesmo alguns barulhos de vento. E isso, às vezes, a gente não percebe em alguns dos outros concorrentes do 2008. Esse barulho que a gente está escutando aqui não chega a ser um barulho alto, que incomoda. Apenas a gente precisa destacar para vocês que você consegue perceber se você for aí, vamos dizer assim, um cliente muito exigente com esse item. Na estrada a gente também consegue valorizar ainda mais essa posição de condução que esse carro tem. Ele realmente consegue ter aí uma ergonomia muito agradável. Então você fica numa posição confortável aqui, mais parecida com automóveis convencionais e menos parecida com crossovers. Evidentemente que esse carro aqui é mais alto do que, por exemplo, se você comparar aí com o irmão menor dele, o 208. Você tem uma posição um pouquinho mais alta. Mas quando a gente compara com outros crossovers que a gente tem, aqui a gente tem uma posição mais parecida de carro. Outra coisa também, a suspensão continua se mostrando bastante suave. Então as ondulações da pista quase não são percebidas. Dessa forma, viajar aí com 208 longas viagens certamente vai ser uma experiência agradável. Vamos aproveitar aqui para fazer a nossa medição da velocidade em função de rotação. A gente consegue saber que o carro já está em sexta marcha, porque lá no painel mostra o D6. Mesmo assim, eu vou colocar o câmbio em modo sequencial para ter certeza que ele não sai da sexta. A 100 km por hora a gente tem ali um giro que eu posso dizer alguma coisa na casa de 2.300 a 2.400. Agora vamos retomar aqui a velocidade para 120. A gente percebe que quando a gente está em sexta marcha e você pisa tudo, obviamente ele não reduz a marcha sozinho, o carro leva um pouquinho mais de tempo. Afinal de contas não é um motor turbo, é um motor aspirado e não tem tanto torque assim. Em 120 por hora, a gente tem alguma coisa ali, poderíamos dizer ali o 2.800 ou 2.900. Não é um giro tão baixo. Mais uma vez, lembrando que aqui nós não temos um motor turbo. E isso certamente faz bastante diferença quando o assunto é torque para você retomar a velocidade. Dessa forma, é muito comum as montadoras utilizarem relações de marchas mais curtas, por assim dizer, deixar um pouco mais de giro numa sexta marcha, numa quinta marcha. Para quê? Para que o carro tenha uma desenvoltura um pouco melhor. E vamos conferir aqui agora como é que ficou o nosso consumo. Andamos pouquinho mais que 22 km. Aí a gente ainda tem uma autonomia de 195 km no tanque. Aqui nós temos a média de consumo, que foi de 13,3 km por litro. Nossa média horária é 96 km por hora. Olha pessoal, essa média aqui não é ruim quando a gente compara com outros crossovers aí do mercado. Segundo o Inmetro, só tem outros dois modelos mais econômicos do que esse. Mas lá no Inmetro, o número que eles falam é 13 km por litro na estrada e 10,7 km por litro na cidade com gasolina. Esse número pode não impressionar tanto quando você vai ver, por exemplo, outros modelos como sedãs médios, que às vezes até conseguem fazer médias bem melhores do que essa daqui que a gente está tendo. Mas a gente não pode esquecer que os crossovers são carros um pouquinho mais altos. Eles têm maior resistência e aerodinâmica. E às vezes também são um pouquinho mais pesados. Tudo isso interfere muito no consumo. Mas a minha aposta pessoal é que o consumo aqui de repente não é melhor por conta
do câmbio, que tem relações aí um pouquinho mais curtas para garantir um bom desempenho e consequentemente mantém o giro ali um pouquinho mais elevado. Estamos aqui numa pequena subidinha na estrada, eu vou reduzir a velocidade aqui para cerca de 60 km por hora e vou pisar tudo. Vamos ver aí como é que ele se comporta. Vamos lá, 60 por hora, pisando tudo. A gente percebe que o giro do carro aqui sobe bem, né? O ruído acaba invadindo um pouco, principalmente nessa região aí de 5.500 giros. E chegamos a 120 por hora. Bom, pessoal, não é exatamente um foguete. O carro vai dentro daquilo que a gente já viu em outros modelos, como por exemplo o Jeep Renegade com motor flex, ou até mesmo aí um Nissan Kicks, um Ford EcoSport. O desempenho realmente não impressiona, mas dentro aí do que a gente tem na categoria, dá para dizer que ele está dentro da média. Como vocês viram aqui nesse vídeo de avaliação aqui do Peugeot 2008 Allure PEC, temos aqui um modelo bastante interessante. Poderíamos caracterizá-lo como um carro honesto. Ele é um carro que já vem aí com todos os itens principais no que diz respeito a conforto. Não falta nada de muito diferente que a gente vai encontrar, por exemplo, nos concorrentes. Outro detalhe, se a gente for destacar os pontos mais interessantes aqui do modelo, a gente tem, por exemplo, o iCockpit, que é um recurso exclusivo aí da Peugeot. Inclusive, a posição de dirigir é bem gostosa aqui no carro. A suspensão do modelo também surpreendeu, tanto em resistência quanto em maciez. Mas, no geral, ele é bastante comunzão, por assim dizer. Não tem nada de muito diferente em relação aos outros carros com que ele concorre. E chegamos ao final de mais uma super avaliação aqui no nosso canal. A gente tem todo esse trabalho todas as vezes para que você tenha uma informação realmente completa com a gente. Pessoal, dá trabalho, mas a gente faz isso pelo seu joinha, pelo seu like. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que o nosso trabalho está agradando vocês. E se vocês não se inscreveram ainda, por favor, façam isso. Afinal de contas, esse aqui é o canal que tem sempre as avaliações mais completas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.